Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós estamos iniciando nosso momento de culto, momento de adoração, momento de pregação da palavra bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 97, afirma: Reina o Senhor, regozije-se a terra. A certeza de que o Senhor reina leva a terra, leva a mim e a você a se regozijar na presença dEle. Nós estamos então iniciando esse momento e eu gostaria de convidar você, a sua família, para que você possa participar conosco deste momento, o momento da ministração de louvor e ministração da palavra do Senhor. Se você puder, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, para que outras pessoas, para que seus amigos, seus familiares, possam também ser edificados com a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, pedir ao Senhor para falar o nosso coração, para que Ele possa receber esse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, pois temos experimentado dia após dia a tua bondade, temos experimentado, Senhor, a sua proteção, temos experimentado, ó Deus, a provisão do Senhor na nossa vida. Agradecemos a presença do Senhor no nosso meio, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece. Pai, nós pedimos que o Senhor mais uma vez estenda sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, falando ao nosso coração nesse momento. Ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, nos livrando, ó Pai, de todo mal. Aqueles, ó Pai, que se encontram entristecidos com alguma coisa, que a alegria do Senhor possa se fazer no coração deste amado irmão. Ó Deus, aqueles que estão passando por algumas dificuldades, que o Senhor se revele a ele, ó Pai, com essa bondade, com essa misericórdia sobre a vida deste amado irmão. Ó Pai, que o Senhor possa falar conosco nesse momento. É a nossa oração. E fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo, o Salmo de número 84. É um Salmo muito interessante, é um Salmo muito bonito, que eu gostaria de começar esse momento, nessa oportunidade, recitando o Salmo 84, que tem como título Saudades do Templo, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, e o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000
mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer das tendas da perversidade. Versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É esse Deus que é o nosso escudo, que é o nosso sol, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aqui aos que nele, aos que andam retamente, a esse Deus que eu quero convidar você a exaltar, a louvar, a bendizê-lo nessa hora. Quero convidar aqui à frente a equipe de música que irá nos conduzir ao momento de cântico, de louvor ao Senhor nosso Deus. A equipe está com a oportunidade nesse momento. Convido você em sua casa para estar adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus com 3 canções. Na nossa primeira canção nós estaremos celebrando ao Senhor, celebrando a Ele não de qualquer forma, mas sim com alegria, servindo a Ele com júbilo. E é isso que eu convido a você estar fazendo agora, celebrando ao Senhor. Cante conosco essa canção. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Como é bom nós podermos louvar o nome do nosso Senhor. Na nossa próxima canção, ela nos diz que todo ser que vive, ele deve bendizer ao nome do nosso Senhor. Então, neste momento, nós estaremos louvando ao nosso Deus, bendizendo ao nome dEle, porque Ele é um Deus eterno, é um Deus maravilhoso para nós. Então, que nesse momento você esteja reconhecendo o nome santo do nosso Senhor Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
nosso Senhor. E na nossa última canção, nós estaremos reconhecendo que o nosso Senhor é a única fonte de águas vivas. Então, que você aí na sua casa, neste momento, esteja dizendo que você anseia pela presença do Senhor, que é mais que um desejo, Ele é essencial em nosso viver. Então, eu convido você aí para estar fazendo desta canção, Manancial, a sua oração esta manhã. diante da tua presença, ó Pai, para louvar e bendizer a Ti, porque só Tu és digno de ser adorado, de ser engrandecido. Ó Pai querido, nós reconhecemos a Tua beleza e a Tua santidade, e por isso toda a criatura, ela louva e exalta o Teu santo nome, Pai querido. Ó Deus, nós pedimos agora para que o Senhor venha nos encher, ó Pai, com Teu manancial, com a Tua fonte de águas vivas, Pai querido. Nós queremos descansar em Ti, e nós sabemos que nós temos esse lugar em Ti para descansar, esse refúgio, esse abrigo que é o Senhor Jesus. Pai querido, pedimos ao Senhor para que o Senhor esteja abençoando a cada irmão que está ouvindo, ó Pai, e vendo este culto. Encha-os, ó Deus, com a Tua presença, com o Teu poder. Abra os corações desses irmãos para receber da Tua palavra, ó Pai, que nós sabemos que é viva e eficaz em nossas vidas, Pai querido. Use a vida do pastor, que
que ele seja um instrumento, um canal, ó Pai, em tuas mãos, para que a tua palavra seja disseminada aqui, ó Deus, esta manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus eu oro agradecido, amém. Muito bem, depois de termos entoado cânticos ao Senhor nosso Deus, nós queremos agora meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, do verso 7 ao verso de número 13. Você que tem nos acompanhado, você está ciente, que nós estamos meditando no livro de Marcos. E hoje nós meditaremos então do verso de número 7 até o verso de número 13 do capítulo 6 de Marcos. Eu quero convidar você que esteja acompanhando a leitura da palavra do Senhor aí na sua casa. As instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridades sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo de número 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Pai, abre a nossa mente, nos dê o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, por ela ser ministrados, e nos ajude, ó Pai, a aplicar as verdades contidas nesse texto na nossa vida, no nosso dia a dia, é o que pedimos, e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, há muitas pessoas que, embora se dizem cristãs, não conhecem e não compreendem exatamente o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não se assemelha a nenhum sistema religioso nascido entre os homens, porque o Evangelho é algo que procede de Deus, que trabalha transformações humanas, não é um sistema religioso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não se assemelha também às ideologias e filosofias de vida dos seres humanos, não. O Evangelho procede do alto, procede de Deus e retrata soluções divinas nas nossas vidas. O Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, conforme nós já vimos nos relatos do evangelista Marcos, e que nós temos visto aí nos últimos dias, o Senhor Jesus ensinou em vários lugares, curou vários enfermos, manifestou a sua bondade e socorro a diversas pessoas. Mas ele, durante o seu ministério terreno aqui na terra, ele encontrou resistência dentro do sistema religioso dos judeus.
daqueles que esperavam em Jesus apenas mais um mestre dentro de um sistema. O Senhor Jesus encontrou essa resistência no meio dos seus. Na cidade de Nazaré, ele pregou, ele ensinou em uma sinagoga, mas foi recebido com incredulidade. Então ele sai dali, reúne os seus discípulos e os comissiona, enviando os mesmos de dois em dois, a irem a diversos lugares pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Neste ato, o Senhor Jesus envia os seus discípulos para a pregação do Evangelho, e neste ato que o Senhor Jesus envia os seus discípulos, nós temos aqui revelações importantíssimas do caráter do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você, a partir deste texto bíblico, a refletir sobre o seguinte tema: as revelações do caráter do Evangelho. As revelações do caráter do Evangelho é o tema que eu quero convidar você a meditar nessa oportunidade, porque eu quero falar um pouco a respeito dessas grandiosas revelações do caráter do Evangelho do Senhor Jesus, apresentado exatamente quando ele reúne os seus discípulos, quando ele então envia os seus discípulos a pregarem o Evangelho. Pois eu creio tratar aqui, quando tratamos desse assunto, é trazer a oportunidade para que todos nós possamos refletir um pouco mais em nosso relacionamento com o Evangelho do Senhor Jesus. Como nós estamos relacionando com o Evangelho? Qual é a nossa compreensão do Evangelho do Senhor Jesus? Quais são os frutos do Evangelho do Senhor em nossas vidas? Então, vejamos então a primeira revelação grandiosa do caráter do Evangelho que esse texto nos apresenta. O primeiro caráter que eu vejo à luz desse texto é o caráter redentor do Evangelho do Senhor. O versículo 12 vai dizer para mim e para você o seguinte: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Querido, o Evangelho do Senhor Jesus não se propõe a apenas oferecer alguns reparos necessários na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ou na vida religiosa de maneira geral. É no mundo que encontramos a proposta de oferecer reparos diante das necessidades humanas. O Evangelho não fala sobre reparos. O Evangelho do Senhor Jesus retrata plena libertação, libertação de todo tipo de escravidão humana. O Evangelho do Senhor Jesus promove transformação no coração, transformação na mente, transformação na própria vida do ser humano. O Senhor Jesus enviou os seus discípulos e eles atuaram em primeiro lugar, pregando o arrependimento de pecados. O Senhor Jesus propõe, então, a libertação dos pecados. E o meio para se obter a libertação dos pecados é o arrependimento e a fé. Os discípulos pregaram isso. Os discípulos pregaram arrependimento e fé em Cristo, exatamente para que as pessoas pudessem obter a libertação dos seus pecados. E isto, meu querido, minha querida, está perfeitamente em harmonia com todo o ensino bíblico.
O profeta Isaías, no capítulo 61, já havia proclamado a respeito desse caráter redentivo do Senhor, a unção de Jesus para proclamar a libertação aos cativos. João escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer que ele vai dizer o seguinte, que João Batista aponta para Jesus, afirmando ser Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus trazendo ao mundo o evangelho, esse evangelho que, quando proclamado, promove libertação dos pecados às pessoas. E você pode estar aí perguntando, o que é pecado? Querido, pecado é estar em desarmonia com Deus. É tudo aquilo que interfere no nosso relacionamento de paz com Deus. É tudo que transgride a vontade do Senhor. E nós precisamos estar diante do Senhor, aprovado por Ele. O pecado nos separa do nosso Deus, nos separa do nosso Pai Celestial, mas o Evangelho, ele veio proclamar libertação dos pecados, do meu, do seu, do nosso pecado. Os discípulos, eles anunciavam libertação mediante o arrependimento e fé. Mas os discípulos também, conforme o texto que nós estamos meditando, estamos vendo, estamos estudando, eles expulsavam muitos demônios e curavam enfermos. Os embaixadores que vão a outros países, representando o seu país, eles precisam apresentar algumas credenciais que atestam a legitimidade do trabalho deste embaixador. O Senhor Jesus na terra, Ele apresentando o Evangelho, Ele também apresenta essas credenciais. Os apóstolos que foram enviados, os discípulos, chegando a várias cidades, mostraram essas credenciais, expulsando demônios, curando enfermos, promovendo transformações na vida das pessoas. Veja você, meu querido, que neste ato do poder do Evangelho, a proposta do Evangelho que é libertar o ser humano de toda espécie de escravidão. E talvez a pergunta que está pairando sobre a sua mente aí, pastor, significa que cada vez que o Evangelho é pregado em nossos dias, toda pessoa que recebe o Evangelho fica imediatamente livre de toda espécie de mal, inclusive das suas enfermidades? Você pode estar pensando isso. E eu quero dizer para você que o Evangelho propõe libertar o ser humano de toda espécie de escravidão. Só que isso acontece de forma progressiva, começando em nossos corações, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós somos reconciliados com o nosso Deus. E aí, a partir daí, Deus começa a operar transformações na nossa vida, nos libertando do poder do pecado, do poder do mal. Mas esta obra de redenção, ela se completará no dia que nós formos reunidos ao Senhor. Aí sim seremos plenamente redimidos. Não significa que hoje as pessoas serão libertas de toda enfermidade, do poder da morte. Não! Mas isso só completará no reino dos céus. Mas uma obra, meu querido irmão, já começou na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida daqueles que creem, daqueles que receberam o Senhor Jesus como o único e salvador da sua vida. Quando nós recebemos o Senhor, quando você recebe o Senhor aí na sua vida, você é declarado perdoado pelo Senhor, reconciliado com o Senhor, e Deus está trabalhando plenamente, profundamente, a
completar essa libertação na sua vida. O mundo pode nos oferecer alguns reparos, o mundo oferece tratamento de saúde, o Evangelho do Senhor Jesus, ele proporciona cura perene, perfeita e completa. O Evangelho do Senhor Jesus, ele promove isso na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que o recebem esse Evangelho, e por ele é transformado. O mundo age mediante as autoridades competentes para coagir o crime. O Evangelho nos traz muito mais do que um ato de coagir. O Evangelho, ele traz restauração perfeita e plena da santidade e da justiça de todos aqueles que creem no Senhor, desfrutarão da perfeição com o Senhor. Os homens, os seus diversos governantes trabalham por administrar a vida social. O Evangelho do nosso Senhor Jesus não trabalha a administração, trabalha o estabelecimento pleno do reino de Deus, estabelecido este que já começa em nossos corações, semeando amor, justiça, verdade, que completará no reino dos céus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus trabalha por plena redenção do ser humano. Este é o caráter do Evangelho. O Evangelho retrata plena libertação do ser humano de todo tipo de escravidão, a começar de nossos pecados, porque o Evangelho nos reconcilia com Deus, das enfermidades, das pandemias, dos sofrimentos, das injustiças, de todos os males do poder demoníaco. E quando Jesus enviou seus discípulos, o Senhor Jesus anunciou exatamente isso, o poder da redenção que existe no Evangelho. Querido, como você tem se relacionado com o Evangelho do Senhor Jesus? Você tem compreendido? Você tem recebido esse Evangelho? Você tem compreendido aquelas palavras do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Você tem compreendido que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Você tem recebido o Evangelho do Senhor Jesus com fé e com esperança? Ou tem andado cabisbaixo, entristecido, sobre o poder do pessimismo, vivendo pelo que você vê nesse mundo e não por aquilo que a palavra de Deus testifica? A palavra de Deus testifica o poder redentor do Evangelho, plena libertação de toda espécie de mal, que isso completará na glória do Senhor Jesus Cristo. Querido, nós devemos participar do Evangelho com gratidão, com louvor ao Senhor Jesus Cristo, com fé, com esperança, com segurança, crendo de fato neste conteúdo perfeito do Evangelho de Jesus. E isso é uma bênção para mim e para você. E para que cada um de nós reflita, para que cada um de nós refletir na grandeza dessa obra que procede do céu, que não é ministrada pelos homens, não tem origem na terra, mas que o Espírito Santo de Deus, que está presente para realizar na vida de cada um de nós. Querido, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, não experimentou do poder da redenção do Evangelho, ore ao Senhor ainda hoje, aí na sua casa, aonde você estiver. Coloque a sua vida diante do Senhor, meu querido, e diga: Senhor, a solução para mim não está no mundo, não provém do mundo, porque só o Evangelho tem poder pleno de redenção. Eu creio na solução que vem do Senhor. Faça essa oração de entrega aí na sua casa. Mas se você já crê no Senhor, serve o Senhor, mas não tem vivido a gratidão mais profunda, não tem compreendido a grandeza do Evangelho,
É momento, meu querido, de santificar no Senhor a sua vida, de se arrepender dos seus pecados, porque o remédio de Deus não é parcial, o remédio de Deus é completo. O Evangelho do Senhor Jesus traz para nós soluções plenas e definitivas. Então, a primeira revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que eu quero trazer para você é o Evangelho redentor. Como disse o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, que ele não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. O Evangelho do Senhor Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos redimir de volta para o nosso Pai Celestial. Mas a segunda revelação do caráter do Evangelho que eu quero trazer para mim e para você é o caráter universal do Evangelho. O Evangelho, quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e os envia, temos uma revelação do caráter universal do Evangelho. Uma seita religiosa, dentre as suas particularidades, mostra-se uma sociedade exclusiva, um bairrismo. Certamente você já teve contato com alguma seita que julga que só os salvos são os seus adeptos, as pessoas que fazem parte dessa seita. Isto, meu querido irmão, é uma característica própria da seita. Elas são exclusivistas, elas são bairristas. O Evangelho do Senhor Jesus não é uma seita, porque o nosso Deus é apresentado nas Escrituras como o Deus de todas as terras, de todos os povos, de todas as nações, de todos os grupos. Veja então, meu irmão, que é um caráter universal do amor nos propósitos de Deus para com a sua criação. Os judeus, eles foram chamados para serem sacerdotes e reis, instrumentos de Deus para repartirem a palavra de Deus com o mundo. Entretanto, eles se fecharam em sistema religioso, exclusivista. O Senhor Jesus vem, Ele socorre a judeus, Ele socorre a gentios, Ele socorre homens, mulheres, crianças, adultos, ricos e pobres. O Senhor Jesus vem quebrar todas as fronteiras de separação do ser humano, anunciando nesse ato a universalidade do propósito de Deus para com a sua criação. Veja que no texto bíblico que nós estamos estudando, o Senhor Jesus envia os discípulos de 2 a 2, e neste envio ele reafirma a universalidade do Evangelho, e que ficou ainda mais caracterizado quando o evangelista Mateus, após a ressurreição de Jesus, ele afirma que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, revelando mais uma vez o caráter universal do Senhor em salvar os perdidos desse mundo. O Evangelho não está circunscrito a um povo, a um sistema religioso. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é extensivo ao mundo, a todos os povos. Até mesmo na cruz do nosso Senhor Jesus, nós encontramos a universalidade. Você sabe, quando Jesus é crucificado, está vivendo ali, está acontecendo o momento da Páscoa. E a Páscoa era o momento que todos se voltavam, se dirigiam para Jerusalém. As pessoas oriundas de todas as regiões, elas se voltavam para Jerusalém para participar da Páscoa, daquela festa. O Senhor Jesus, então, ele é crucificado em um monte alto, em uma cruz, de forma visível. Ali estava o Filho de Deus naquela cruz.
que sobre a sua cabeça, naquela cruz, eles escreveram um escrito que dizia o seguinte: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas eu quero chamar a sua atenção que o texto sagrado vai dizer para mim, para você, para nós, que esse escrito, que essa expressão, ela estava escrito em hebraico, em grego e latim, as três principais línguas, revelando que Jesus Nazareno, o rei, ali estava na cruz, não apenas em função dos judeus, mas em função de todo pecador que se encontrava em todos os lugares. A universalidade do Evangelho com o poder para alcançar o mundo. Este é o propósito do nosso Deus. Nós precisamos cuidar para não restringirmos o Evangelho a uma seita exclusivista. Nós, infelizmente, vemos muitas denominações chamadas cristãs que estão preocupadas apenas com seu agrupamento, estão preocupadas tão somente em encher os seus templos a qualquer custo, a qualquer preço, infelizmente fazendo o uso de qualquer meio, porque não pensam na universalidade do Evangelho, no reino de Deus, mas pensam apenas na glória pessoal, nas ambições humanas, nas ambições carnais. Nosso coração, meu querido irmão, precisa se encher da misericórdia e do amor presente no coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que entregou a sua própria vida por mim, por você, por todos nós, pelo seu povo espalhado por toda a face da terra. Veja, então, que aqui nós temos revelações grandiosas do caráter do Evangelho do Senhor. Primeiro, é um caráter redentivo, redentor. É o Evangelho de Deus que tem poder para nos redimir. E o Evangelho, segundo o caráter que nós vemos, a universalidade. Esse Deus, esse Evangelho é acessível a todas as pessoas que buscam, que confiam no Senhor. Nós já vimos duas revelações grandiosas do Evangelho do Senhor: o poder redentor do Evangelho e a universalidade do Evangelho. Querido, se você tem o Senhor Jesus Cristo como único Salvador na sua vida, é porque algum dia alguém pregou esse Evangelho e o Espírito Santo do Senhor trabalhou no seu coração e você aceitou esse Evangelho como a única suficiência que pode transformar a sua vida, conduzir aos braços do Pai. Esse é o caráter do Evangelho. Mas eu quero trazer um terceiro caráter que eu vejo aqui nesses textos, nesse evento narrado pelo evangelista Lucas, que é o caráter missionário do Evangelho. Nós já vimos então que o primeiro caráter do Evangelho é um Evangelho redentor, é um Evangelho universal, mas agora ele é um caráter, se revela para nós um caráter missionário. O Senhor Jesus envia os apóstolos e o próprio termo apóstolo significa enviado. Eles foram enviados pelo Senhor Jesus, seguindo o modelo de Jesus. O evangelista João vai afirmar o seguinte, que o Senhor Jesus mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Senhor Jesus também foi enviado pelo Pai à terra, e da forma que ele foi enviado à terra, ele enviou os seus discípulos. Temos em Jesus o ápice da Missio Dei, a missão divina. Toda obra missionária, meu irmão, ela começa com o homem, ela não começa com o homem, mas começa com Deus desde o Éden.
Após o primeiro pecado, o Senhor Deus busca Adão e Eva dizendo: onde estás? O ministério profético no Antigo Testamento revela Deus falando, Deus buscando o homem pecador, Deus trazendo o seu povo, conduzindo ao seu povo para andar no caminho que conduz à salvação, meu querido irmão. A vinda de Jesus ao mundo, essa missão divina é que o Senhor, enviado pelo Pai, Ele vem ao mundo como pastor que vem buscar a ovelha ferida, a ovelha perdida, com a ovelha que se perdeu. Preste atenção, meu irmão, nós cremos no Evangelho, nessa Missio Dei, porque Deus está nos buscando, Deus está nos reunindo, Deus está reunindo o seu povo, Deus está tratando o seu povo, e é maravilhoso compreendermos isso, que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas um dia a graça de Deus, ela nos alcançou, nos resgatando dessas trevas, das prisões, dos grilhões, e nos trazendo para essa maravilhosa luz. Neste mundo ímpio, neste mundo que muitas vezes parece imperar o mal, nós contamos com a presença divina, buscando as suas ovelhas, recolhendo as suas ovelhas, tratando das suas ovelhas, querido. E não importa onde você estiver, não importa como você está, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, o poder de Deus é poder que Ele tem o poder de te encontrar, é poder de te buscar, é poder que te envolve, é poder que trabalha na sua vida, redimindo dos seus pecados, trazendo uma esperança para o seu coração. Da forma que Jesus foi enviado, Ele envia os seus discípulos, e nesse ato de enviar os seus discípulos, nessa obra missionária, nós temos aqui 2 ensinos que eu quero compartilhar com você. Primeiro ensino, a necessidade de desenvolvermos a plena confiança na suficiência do Evangelho. E o segundo é a necessidade de anunciarmos ou a proclamarmos o Evangelho. É isso porque o Senhor Jesus, quando envia os seus discípulos, Ele faz algumas recomendações. Veja aí, no versículo 8, ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. A recomendação é que eles não levassem pão, não deveriam levar dinheiro, não deveriam levar alforje, que era uma espécie de um saco para dormir, não deveria levar vestes e sandálias extras. Estas foram as recomendações do Senhor Jesus. Mas como você pode estar pensando aí? Como eles deveriam então se manter sem recursos? Você sabe, nós sabemos, o Antigo Testamento retrata isso para nós. Havia em Israel todo um sistema desenvolvido de hospitalidade. O Senhor Jesus ensina que eles deveriam entrar em uma casa, comer o que fosse oferecido e permanecer nessa casa sendo hospedado. Se não fosse recebido, deveriam sacudir as sandálias dos pés, contra aquela casa, contra aquela cidade. Mas esse sistema, onde o Senhor Jesus diz para os discípulos não levarem estes recursos, não significou um padrão para a obra missionária. Em outras palavras, os missionários não necessariamente precisam repetir esse padrão exigido por Jesus. Não levavam nem o sustento, nem recurso, mesmo porque dentro da própria Escritura, mais para frente, em momentos posteriores, os missionários foram enviados ao campo, enviados pelo Espírito Santo, e foram sustentados e mantidos por várias igrejas. Nós temos aí o exemplo de Paulo, que quando ele estava em uma
de suas viagens missionárias, a igreja de Filipos mandou o sustento, mandou a provisão que ele tanto precisava. E o apóstolo Paulo vai falar que foi até de forma abundante, né, aquilo que os irmãos da igreja de Filipos haviam enviado para ele. Mas você pode estar me perguntando, pastor, mas afinal, o que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, trazendo essa recomendação? Não leve sandálias extras, não leve dinheiro, não leve alforje, né? O que o Senhor Jesus quer ensinar? O Senhor Jesus quer ensinar que nós precisamos ter plena confiança na suficiência do Evangelho para resolver os problemas humanos. Queridos, você tem problema, eu tenho problema, nós temos problemas, e às vezes nós temos corrido atrás de tantas pessoas, de tantas soluções, mas quem pode resolver o meu, o seu, o nosso problema é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o princípio da obra missionária, esse é o princípio na vida cristã, porque é exemplo dos discípulos enviados. Todo crente em Cristo é enviado a pregar, a testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há problema que o Senhor Deus possa deixar de resolver. E essa confiança na suficiência do Evangelho deve fazer a parte na minha vida, da sua vida, da nossa vida. O Evangelho é a solução que vem de Deus para o pecador, plenamente suficiente para resolver, para suprir todo e qualquer necessidade nossa. Outro aspecto dessa obra missionária que nós temos aqui é a proclamação. O Senhor Jesus enviou os seus discípulos a anunciarem, a pregarem o Evangelho. A pregação do Evangelho envolve proclamação, e os discípulos foram enviados a proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos, vamos falar como eles vão crer se não há quem pregue. Querido, eu e você devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus, ele precisa ser pregado, anunciado. E desde os tempos antigos, os profetas do Senhor deveriam se levantar dizendo: assim diz o Senhor, comunicando a palavra divina às pessoas. O Evangelho, meu querido irmão, tem conteúdo divino que precisa ser anunciado, que precisa ser proclamado, que precisa ser pregado. E os discípulos foram enviados, e eles deveriam guardar esses dois princípios. Primeiro, a plena confiança em Deus e na suficiência do Evangelho. E segundo, portadores. Eles eram portadores, proclamadores das verdades divinas. Existe uma verdade que o mundo precisa conhecer. Existe uma verdade que o seu vizinho precisa conhecer. Existe uma verdade que o seu amigo, que o seu colega de escola, que o seu colega de trabalho, que o seu parente precisa conhecer. As pessoas precisam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. E quem vai fazer isso é você, é eu, somos nós que já fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. O presbiterianismo chegou no Brasil através dos missionários americanos, e em especial através do jovem Ashbel Green Hamilton. Mas interessante nós observarmos como cresceu o presbiterianismo no Brasil. Ele cresceu mediante o trabalho chamado leigo, onde cada cristão, cada novo cristão passou a testemunhar o Evangelho, a fazer do seu lar, da sua própria casa, uma referência de
culto e adoração a Deus. Isso vem nos confirmar que o Evangelho do Senhor tem um caráter missionário, onde eu e você, meu querido, somos enviados pelo Senhor. Todos nós somos enviados pelo Senhor. E devemos, neste envio, nos certificar da plena suficiência do Evangelho, confiar na suficiência que vem do Evangelho. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar. Querido, você sabe sim. A palavra do Senhor diz que nós devemos abrir a nossa boca, que o Senhor vai encher. Não perca a oportunidade de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, poder para redimir, poder para transformar, poder para mudar. O que você e eu devemos fazer é proclamar, é falar que o mundo está em perigo, mas que existe uma solução, e a solução é o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem: eu não posso, eu não consigo. Querido, você não precisa fazer muita coisa. O que você precisa fazer é anunciar esse Evangelho. É que você precisa proclamar este Evangelho. Devemos ser como o apóstolo Paulo diz, devemos aproveitar toda e qualquer situação para anunciar o Cristo ressurreto, aquele que tem poder para transformar vidas, mentes e coração. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Quero terminar essa meditação partindo para a conclusão, dizendo a você que temos aqui neste texto bíblico grandes revelações do caráter do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus não se assimila a mais um sistema religioso desenvolvido pelos homens, porque o Evangelho de Jesus é a solução que vem de Deus. O Evangelho não se assimila às filosofias, ideologias humanas, porque esse Evangelho, ele procede de Deus. O Evangelho é a solução de Deus para mim, para você, para nós, para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. O caráter do Evangelho foi apresentado quando Jesus reuniu os seus discípulos e os enviou a pregar. O Evangelho, o caráter do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho anuncia a redenção, a plena redenção do ser humano, libertação dos pecados, libertação dos demônios, libertação de toda espécie de sofrimento do mal, que inicia nos nossos corações e completará na glória, quando o encontrarmos com o Senhor Jesus. O mundo trabalha por operar algumas falhas, suprir algumas falhas no ser humano de forma geral, mas o Evangelho não corrige falhas, o Evangelho transforma, o Evangelho liberta todo e qualquer tipo de escravidão. Eu não sei o que você está vivendo. Às vezes você está sendo escravo de algum vício, está sendo escravo por algum espírito maligno que está te aprisionando. Mas eu quero dizer para você, que o Evangelho do Senhor, ele tem um caráter redentivo, ele pode te libertar de todas essas amarras. O Evangelho não é apenas para um grupo específico de pessoas, o Evangelho é para o mundo. O Evangelho não é para os bons apenas. Foi inclusive o Senhor Jesus que disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Evangelho é para o pecador, o Evangelho é para todos nós. Às vezes o inimigo tem falado com você, que você não é merecedor da graça do Senhor, que você não merece o amor de Deus. Mas querido, entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ele morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. O que você e eu devemos fazer é chegarmos diante desse Deus e, como diz o versículo de número 12,
arrepender dos nossos pecados, porque o sangue de Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados. Como diz o evangelista João na sua primeira epístola, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Querido, peça perdão, porque enquanto aqui vivermos, o Senhor está nos dando a oportunidade de reconhecer os nossos pecados, de pedir perdão pelos nossos pecados e sermos reconduzidos pelo Evangelho à presença do Deus Todo-Poderoso. O caráter do Evangelho, ele é universal, porque ele é estendido a todos que se arrependem dos seus pecados. Mas o caráter do Evangelho também, ele é missionário. Deus tem um envio para mim e para você. Conforme diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos chamados, nós somos embaixadores, nós temos uma missão, e a missão é proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Querido, você estava perdido, você era pobre, pecador, assim como eu era, mas um dia, a graça do Senhor, o Espírito Santo do Senhor me alcançou e transformou a minha vida. E agora, como diz o finalzinho do Evangelho de Mateus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Querido, eu e você devemos pregar o Evangelho do Senhor. Portanto, diante disso, eu quero deixar 3 aplicações para mim e para você. Você que vive nesse mundo, você que já foi alcançado pela graça do Senhor, alcançado por esse Evangelho, que você ainda que não foi alcançado também por esse Evangelho, que você possa viver, ou melhor, viva o Evangelho do Senhor Jesus, experimentando a libertação que só esse Evangelho pode promover na sua vida. Queridos, nós estamos indo para o céu, nós vamos morar no céu, mas enquanto isso, o Senhor vai nos dando força, nos libertando de todo o mal aqui nessa terra. A libertação, ela já começou aqui, mas ela se completará na glória. Mas enquanto isso não aconteça, que você possa viver o Evangelho, experimentando a libertação que nós precisamos. Segunda aplicação que eu quero dizer para mim e para você: olhe o mundo com os olhos da compaixão, de amor, com os olhos de como Deus olha. Cristo, se você tem na sua mente que você é um salvo em Cristo, não é porque você é merecedor, mas é porque a misericórdia do Senhor se fez presente na sua vida. Da mesma forma que Deus te salvou, Ele pode salvar o cachaceiro, o drogado, a prostituta, o prostituto, aquele que comete adultério, o ladrão, o assassino. Então, o que eu e você precisamos fazer é olhar para aqueles que não conhecem a Jesus com olhar de misericórdia. E aplicando a terceira aplicação que eu quero trazer para você: olhe com olhar de misericórdia e diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos fazer isso, que nós que conhecemos o Evangelho, nós sabemos desse caráter. E o meu propósito nessa oportunidade foi justamente isso: trazer à sua memória que o Evangelho do Senhor Jesus, ele tem um caráter redentor, ele tem um caráter universal, porque ele está acessível a todos
seres humanos e ele tem um caráter missionário. Assim como eu e você fomos salvos em Cristo Jesus, porque alguém anunciou esse evangelho, agora é a minha vez, é a sua vez de anunciar o evangelho, para que outras pessoas possam ter esse encontro com o Senhor e ser transformado por esse evangelho. Querido, eu quero convidar você nessa hora a estar orando comigo. Que nessa oração você possa pedir ao Senhor para que você possa viver esse evangelho que, como nós aprendemos, o caráter desse evangelho ele é redentivo. Peça ao Senhor para viver a experiência de ter os seus pecados perdoados, para que você possa ter a certeza que quando tudo isso aqui acabar, você vai morar no céu juntamente com o Pai Celestial. Que você possa pedir nessa oração para que o Senhor possa usar a sua vida, para que você possa ser um missionário também, porque assim, se hoje você serve ao Senhor, se você já entregou a sua vida ao Senhor, se você já foi lavado e remido no sangue do Senhor, foi porque um dia alguém lá no passado falou desse evangelho, que era poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Falou a você, falou a mim, e o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, e hoje nós estamos servindo ao Senhor. O caráter do evangelho, ele nos traz redenção. O caráter do evangelho, ele é universal, porque ele é acessível a mim, a você, aquele que está na sarjeta, que está embrenhado nos seus pecados, nos seus vícios. O evangelho do Senhor, ele tem poder para entrar na boca de fumo e resgatar o seu filho, arrancar o seu vício do seu marido, da sua esposa. O evangelho do Senhor, o caráter do evangelho do Senhor, é um evangelho que traz redenção, que é acessível a todos que o buscam. O caráter do evangelho, ele me comissiona, e a mim e a você, a anunciar esse evangelho. Por isso, querido, se você já teve a sua vida entregue ao Senhor Jesus, que você possa, a partir de hoje, com as lembranças do caráter do evangelho, que você possa se tornar um missionário, não perdendo a oportunidade de anunciar o Cristo ressurreto. Mas se você ainda não aceitou a Cristo como o único e Salvador da sua vida, venha experimentar do caráter do evangelho, que é redentivo, que é acessível a todo aquele que nele crê, e que transforma você em um missionário, é um instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças pelo caráter do evangelho, poder de Deus para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar das garras do inimigo, para perdoar os nossos pecados. Nós somos gratos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a tua graça foi lá e nos alcançou. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. E é a partir do momento que o Senhor se fez morada no nosso coração, automaticamente nós nos tornamos um missionário, um proclamador do evangelho, das virtudes daquele que nos salvou. Ó Deus, mas se nós estamos negligenciando essa parte, que o Senhor possa nos despertar nesse momento, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para anunciar aos perdidos que estão ao nosso derredor, aos perdidos da nossa família, da faculdade onde estudamos, da escola onde frequentamos, do nosso trabalho, os nossos vizinhos. Ó Deus, faça de nós
instrumentos do Senhor para abençoar cada um, ó Deus, que está carecendo do Evangelho, da redenção, do alcance do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isso com cada um de nós que estamos aqui na igreja, e a todos, ó Pai, que estão aí em suas casas, que estão fazendo essa oração. Ó Deus, nós também queremos pedir ao Senhor que visita cada lar, cada família, aqueles que estão enfermos, manifeste a cura, aqueles que estão de luto, que o Senhor possa trazer uma paz, um consolo a esses corações. Pai, aqueles que têm procurado emprego, abre a porta do emprego, manifeste, ó Deus, mais uma vez, de forma graciosa na vida destes. Ó Pai, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando. Se você puder, estenda as suas mãos para que nós possamos impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus possa repousar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento, mas antes de nós encerrarmos, eu queria trazer alguns avisos para você. O primeiro aviso que eu quero trazer a você, que eu espero você hoje, a partir das 19h30, aqui mesmo no nosso canal, para o momento de adoração e louvor ao Senhor. Às 19h30, convide, um amigo seu a assistir às nossas programações, compartilhando o vídeo, compartilhando o link na hora que a gente disponibiliza. Quem sabe Deus já não vai usar a sua vida como missionário, compartilhando essa mensagem para alguém que você conhece, que você goste, que sabe que precisa ter um encontro verdadeiro com o Evangelho do Senhor. Então o primeiro aviso é esse, eu te espero aqui novamente às 19h30. Segundo aviso que eu quero trazer para você, é com muita alegria que nós queremos comunicar aos irmãos da nossa igreja, a você que está nos acompanhando aqui de São Miguel do Araguaia, que nós retornaremos às nossas programações. Na terça-feira, nós estaremos aqui às 19h30 com a reunião de oração. No domingo também nós estaremos aqui a partir das 19h30, grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Do mesmo modo, da mesma forma, atendendo às recomendações da vigilância sanitária, nós estaremos retornando aos trabalhos. Eu quero convidar você a participar conosco desse momento de louvor, de agradecimento ao Senhor pelo livramento que Ele proporcionou a nós. Fique na paz, tenha uma semana abençoada e que Deus possa guardar a sua vida. Nosso desejo é esse, e esse desejo eu creio que é a vontade do Senhor para a sua vida. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.